Hoje, do livro Eu Creio, a respeito de Cristo, Jesus sendo Cristo o Messias. Lucas, capítulo 4, verso 16 ao 30. Estarei fazendo essa leitura e os irmãos o acompanham. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sim, sem dúvida. Citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia, por o privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, esse momento de oração que já tivemos, e agora, Pai, que a tua palavra, ó Deus, lida, seja entendida e compreendida por todos nós. Eu peço a tua misericórdia, ó Deus, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Cristo e Messias são palavras sinônimos. Ela é como se fosse, você chama Jesus de Messias ou chama Jesus de Cristo, está falando a mesma coisa. E o significado dessas palavras, tanto Cristo como Messias, é ungido. Ungido. Quando o Senhor Deus, lá no Éden, prometeu em Gênesis 3,15, que viria o Messias, o Cristo, ele estava justamente ali anunciando a chegada daquele que viria, que seria o ungido de Deus. Então, a promessa em Gênesis 3,15 era justamente que o ungido de Deus viria, que foi a pessoa de Jesus, que era o Cristo, o Messias. E quando Deus anunciou, prometeu a vinda de Cristo, ele programou para que ele viesse justamente no tempo certo e na hora certa. A irmã Adeilson, abra aí Gálatas 4,4 e veja o que diz esse versículo. Como Deus programou o momento certo e a hora certa, está aí em Gálatas 4,4.
E nós vamos ver em seguida o que aconteceu diante dessa palavra que Paulo escreveu. Pode ler, irmão. Veja que ele diz aí que no tempo correto, no tempo estabelecido, né? Então, Jesus não veio de qualquer jeito, ele não veio numa época que não foi programado, tudo estava programado. E a palavra de Deus aí que foi na plenitude dos tempos, Deus programou, Deus, ele usou até ímpios para que essa plenitude estivesse completa, para que o Senhor Jesus viesse ao mundo, para que o Cristo viesse ao mundo. E nós encontramos no estudo a respeito da importância do grego. A Grécia, os gregos, através de Alexandre o Grande, que foi o grande conquistador, que quando ele foi conquistando toda aquela região, o seu império, o que é que ele implantava? A língua grega. A língua grega, ela foi difundida, ela foi ali estabelecida por Alexandre o Grande, e toda aquela região falava o grego. E foi justamente quando Jesus veio, o grego ele era conhecido por todos ali, e quando o evangelho foi pregado, foi escrito o Novo Testamento em grego, o evangelho foi pregado em grego, porque todos ali conheciam o grego. Não pregou numa religião só judaica. O próprio Deus usou, né, esse império que foi justamente o Alexandre o Grande, que conquistou e implantou e difundiu ali o grego. Então, Deus estava ali estabelecendo uma língua, né, ali toda aquela região onde o evangelho foi espalhado. Deus usou também os romanos, né? Deus usou também os romanos, e através dos romanos, eles construíram estradas, eles instituíram leis, e tinha ali também aquela chamada Pax Romana, né? Que então, diante do Império Romano, o poder do Império Romano, eles tiveram a condição de estabelecer tanto as leis, né, que dizem que essas leis eram tão rígidas, mas também corretas, que até hoje elas são admiradas. E também essa paz que havia ali no meio, né, do Império Romano, porque não havia guerras entre o local aonde Jesus estava chegando e aonde o evangelho estava sendo estabelecido. Então, tanto o grego foi usado por Deus através de Alexandre o Grande, como também usou o próprio Império Romano para estabelecer tanto o ir e vir, né, das estradas muito bem seguras, né, que tinha todo um exército. O exército romano ele era respeitado, e isso fazia com que o tráfico tivesse paz de um lado para o outro, e Deus usou o Império Romano, e diz o estudo que no início do cristianismo, o mundo estava quase que total em paz. O mundo da época, não estava em paz completa, porque não existe isso, né? Mas estava quase que totalmente em paz, porque Deus usou o Império Romano para estabelecer ali, quando Jesus veio na plenitude dos tempos. Outra coisa interessante também, que os judeus, eles estavam também aguardando. Só que os judeus, eles aguardavam o Messias não como Jesus veio, não como o Cristo veio. Eles esperavam o Messias que era militar, né? Porque mesmo diante desse quadro que nós expomos agora, com o Império Romano dominando, mas eles eram subjugados. Os judeus eram subjugados, os impostos eram cobrados, e eles tinham, o sonho deles era voltar o que aconteceu lá na época de Davi, na época de Salomão, na época que eles eram um país livre. E aí eles aguardavam o Messias, justamente o Messias guerreiro, aquele que viria para guerrear. E aí, o que nós encontramos? Eu pedi ao irmão Carlos que leia João 1:11,
E a Rai vai ler João 5,39. O próprio Jesus, João falando quando ele veio, né, que os judeus não receberam, e o próprio Jesus falando como que os judeus deveriam fazer para conhecer a ele mesmo, porque eles não aceitavam que Jesus fosse o que ele era, mas eles esperavam um militar. João 1,11. Por que que não receberam? Por que que Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam? Porque eles esperavam um Jesus militar, né? Um Jesus guerreiro. E aí o próprio Jesus vai lá e ensina para eles, em João 5, 39 e 40. Alguém leia. Então Jesus falou para eles fazer o quê? Examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. É nas escrituras que vocês vão aprender quem eu sou. Por quê? Porque nas escrituras não falava que viria. Deus não prometeu nas escrituras que Jesus viria ser um libertador terreno, um guerreiro. Aí Jesus, vendo aquele quadro, vendo aquela situação, Jesus disse: examine as escrituras. Estudem as escrituras, vocês vão ver que vocês estão equivocados. Porque as escrituras não têm esse ensino. Você não vai aprender nas escrituras que o Messias seria esse guerreiro, via defender do Império Romano. E aí nós vamos também olhar aqui a respeito que Jesus, ele sabia muito bem que como Messias, ele não veio para receber glória terrena, para receber fama, para receber poder, mas ele veio sim, sabendo que o seu ministério era de dor, sofrimento, humilhação, abandono e ressurreição. Alguém lê para nós Marcos 8,31, bem alto aí. Jesus, ele sabia muito bem que a sua missão não era para ser glorificado, ele não era para ser o herói. Ele veio sabendo que seria um caminho difícil, né? Um caminho árduo. Marcos 8,31. Veja que Jesus, ele sabia muito bem a sua missão. Por isso que ele diz: examine as escrituras. Veja o que as escrituras estão falando. Veja qual foi a promessa. E ele sabia que o caminho era árduo, um caminho de dor, um caminho de desespero, um caminho, não desespero, mas de abandono. Mas ele sabia que no final viria a ressurreição, que nós acabamos de ver aí, Marcos 8,31. Agora nós vamos ver aqui alguns testemunhos. Eu só vou citar os personagens, só o último que a gente vai ler, é que a gente até pregou recentemente sobre esses dois primeiros personagens, que foi o testemunho dos primeiros cristãos. Primeiro, Simeão, né? Quando nós até pregamos esses dias aqui, no final do ano, a respeito de Simeão, que quando ele pegou Jesus ali no colo, o que ele disse? Né? Ele reconheceu que aquela criança, mesmo sendo uma criança, era o Messias. Né? E ali o que ele fez? Senhor, agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja que o próprio Espírito testificou com Simeão que aquela criança, que era como todas as crianças, mas que ali estava justamente o Cristo, o Messias. Nós vimos também Ana, né? Ana também, quando ela entra no templo e Simeão está ali com a criança no colo, o que nós encontramos? Ana, ela também testemunha para todos ali que aquela criança, aquele bebê, aquele menininho tão pequeno era o Messias. Né? E aí, depois de grande, já no seu ministério, eu quero que alguém leia para nós a confissão de Pedro, né, de Mateus 16, de 13 a 17,
e aí depois nós vamos para o texto que nós acabamos de ler, onde nós estaremos meditando nessa noite. Mateus 16, 13 a 17, quando Jesus fez aquela pergunta: o que falam de mim? O que eles dizem? Vamos ler. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo. Veja que Pedro já tinha tido esse entendimento que Jesus não era simplesmente um profeta, Jesus não era simplesmente um mestre, mas ele era o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, aquele que viria e agora estava ali, estava com eles, e convivendo com eles, e ele faz essa declaração. E Atos capítulo 5, verso 42, nós encontramos também os apóstolos já, depois da ressurreição de Cristo, anunciando o evangelho. Alguém lê para nós, Atos 5, 42, para depois nós entrarmos no nosso... Jesus, o Cristo. De casa em casa, iam ensinando que Jesus é o Cristo. Jesus, aquele carpinteiro, aquele que morou em Nazaré, aquele filho de José, que o texto que nós lemos aqui, quando ele entra no templo, na sinagoga, né, nós encontramos aí, e era algo costumeiro, né? Jesus, ele ia constantemente na sinagoga, diz aí o texto de Lucas 4, 16, né, quando ele volta para Nazaré, depois que a fama dele já tinha se espalhado ali pela Galileia, porque ele já tinha feito milagres em Cafarnaum, ele já tinha operado maravilhas, ele volta à sua cidade, e agora ali na sua cidade, como era de costume, ele levantou-se para ler. Irmãos, é interessante a gente analisar esse contexto aqui, essa narrativa, porque era costume Jesus fazer o que ele fez. Desde criança, Jesus congregava ali naquela sinagoga. Veja que diz a palavra, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, não era uma primeira vez que ele estava lendo, não era a primeira vez que ele estava se apresentando ali, mas agora ele estava se apresentando não mais apenas como o membro daquela família, não mais agora como o morador daquela cidade, ele agora estava justamente se apresentando como o ungido, como o Messias, como o Cristo. E agora ele pega o livro para ler. E diz aí o texto, versículo 17, que ele pega o livro, entregam para ele o livro, e aí ele vai para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, está justamente essa passagem, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja, ele estava acostumado a ler, ele lia constantemente a palavra ali, ele era um membro daquela sinagoga, mas agora ele se apresenta diferente, porque agora ele se apresenta declarando. E aí quando termina e fecha o livro, devolve, e diz a palavra que sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então veja que a primeira coisa que Jesus fala aqui é que ele, o Messias, o Cristo, ele veio para cumprir as Escrituras.
Aquela promessa que estava desde Gênesis 3:15, e foi percorrendo por Moisés, foi percorrendo pelos profetas, foi percorrendo e chegou justamente nesse texto que ele acabou de ler aqui, o profeta Isaías. Ele agora declara justamente dizendo que estava se cumprindo. E que era o personagem? Obrigado. E ele, Jesus, aquele tão conhecido ali, ele agora diz, essa palavra, as escrituras, elas estão sendo cumpridas, porque ele estava justamente cumprindo as escrituras. Irmão, se você analisar bem, não é fácil não. Imagine nós aqui, né, morando numa cidade, Nazaré, até hoje é menor do que Tucuruí, imagine naquela época, né? Deveria ser uma vila rural, todo mundo se conhecia, e a gente vai ver isso justamente quando os moradores, né, fazem aí no versículo 22, todos lhe davam testemunho e maravilhavam, e diziam, porventura esse não é o filho de José? Né? Não é esse o filho, o irmão, aí fala o nome das irmãs e tudo. Agora você imagina, um morador nosso aqui, congrega conosco, está sempre conosco aqui, e de repente chega aqui agora se apresentando como o ungido de Deus. Realmente é algo assim, né, que não é fácil não. Você aceitar, não é? Um dos nossos aqui, um de casa, um carpinteiro, quantas mesas, né, Jesus deve ter feito para aqueles moradores, quantas cadeiras, né, quantos móveis, né, Jesus fez ali, e agora, só que havia algo diferente, irmãos. Algo tão diferente que você vê aí no versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E olha, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que os olhos, por que essa admiração? Por que agora eles estavam ali pasmo diante dessa leitura? Por quê? Porque foi justamente o que Jesus declarou ali, que aquele momento, aquela escritura, ela estava sendo cumprida, porque ele era o Messias. E eles ficaram pasmos, porque eles conheciam muito bem a Jesus, eles sabiam quem era, mas havia a unção de Deus, o ungido de Deus se apresentou. Irmãos, a gente não tem noção do que era ouvir a voz de Deus, né? Porque hoje a gente ouve um pregador pregando o evangelho, a gente já fica maravilhado, né? Imagine você ouvir o próprio Cristo falando. Já parou para pensar sobre isso? Nós não ficamos maravilhados quando tem os pregadores pregando a palavra, ensinando a palavra, e você fica se deleitando, né, do evangelho, como o evangelho é lindo, como a palavra de Deus fala aos nossos corações, a gente fica maravilhados. A nossa alma, né, é como aqueles 2 discípulos, né, no caminho de Emaús. Não ardia não teu coração quando estava ouvindo? O nosso coração arde quando nós ouvimos. Imagine agora o próprio Cristo falando. Imagine você, o próprio Cristo aqui falando com vocês, né? Essa graça que ele transmitia. Então por isso que ficaram todos pasmos, admirados. Porque aquela leitura não foi como de costume, mesmo sendo Jesus acostumado a fazer aquela leitura, naquele dia, ele fez diferente, porque agora ele estava ali, ungido de Deus, ungido de Deus. Ele nunca deixou de ser, ele sempre foi. Nós vimos lá o próprio Simeão, Ana, quando pegou o bebê no colo, o que ele declarou? Que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Ele nunca deixou de ser. Mas agora, ele estava se revelando, se mostrando como realmente o enviado de Deus. E aí diz o texto, não é este o filho de José? E aí Jesus começa agora a falar, sem dúvida, citar-me-ei este provérbio, médico, cura a ti mesmo, né? E aí diz mais, o que ouvimos, o que aconteceu em Cafarnaum, faz aqui. Veja,
que aqueles moradores já tinham ouvidos, eles já sabiam que em Cafarnaum, que na região da Galileia, do mar da Galileia, Jesus já tinha feito muitos milagres, e agora eles estavam querendo também ver milagres, né? Eles estavam querendo ver se realmente Jesus ia ali operar esses milagres. E aí Jesus agora traz aqui um ensino e começa a confrontá-los quando ele fala aqui sobre a viúva no tempo de Elias e também o leproso no tempo de Eliseu. O que Jesus estava mostrando esses dois personagens aqui? É mostrando que eles, aqueles moradores que eram judeus, que eram da descendente de Abraão, e que, como nós vimos, veio para o que era seus, e os seus não receberam. E aí o versículo 12 lá de João diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, que é o nosso caso. Jesus conta essas duas histórias, duas narrativas do passado, e diz que aquela viúva de Sidom, de Serepta, havia muitas viúvas, mas Elias foi enviado apenas a ela, e muitos leprosos também existiam ali, e esses dois personagens não eram judeus. Tanto a viúva era de Sidom, como Eliseu era sírio. E aí os dois foram curados, os dois foram abençoados. Naamã foi curado e a viúva foi abençoada com Elias, o profeta. E Deus agora, Jesus está mostrando para eles ali, que diante da negação que eles estavam ali, querendo apenas milagres, Jesus conta essas duas histórias, mostrando para eles que agora outros povos seriam alcançados. Os gentios agora seriam alcançados, porque veio para o que era seus, e os seus não receberam. E aí, Jesus agora mostra para eles, através desses dois personagens do Velho Testamento, que o Deus agora estava abrindo um leque, através do ungido, através dele Cristo. Agora a salvação não era mais só judaica, ela agora ia para todos os confins da terra. Era justamente isso que estava acontecendo. Irmãos, é interessante também, primeiro que eu falei aqui a respeito, não ser normal, né, não seria fácil a gente entender, né, como eles também não entenderam. Mas a unção que estava em Cristo, a unção de Cristo, ela contagiou de tal maneira que levou eles a admirarem, ficar admirados, né, a respeito da unção de Deus e do pronunciamento do próprio Cristo. Mas o que levou eles a querer até matar, nós vamos ver no texto aí, ainda na narrativa, que eles tentaram matar a Cristo. O que levou a fazer isso? Foi justamente o dia a dia, aquela coisa rotineira, que muitas vezes acontece conosco. Nós começamos a acostumar com a igreja, começamos a acostumar em vir aqui, e aí você vai ficando de um jeito que você não recebe mais o alimento que é dado à igreja. Você vai ficando tão religioso que a religião ela passa a ser sem sentido. Aí eu vou porque já faço parte, já sou membro, eu vou porque eu tenho que ir, mas não vem com aquele propósito de aprender, de se deleitar, de louvar, de cantar, de viver a intensidade do culto. E isso é perigoso. E foi isso que aconteceu ali com aqueles moradores. Aqueles moradores tiveram o privilégio de ter na sua cidade, na sua vila, o Filho de Deus, o ungido de Deus, e não aproveitaram. Perderam. Olha que oportunidade, irmãos. Que oportunidade aqueles moradores tiveram de conviver com Cristo, e mesmo assim, admiraram, mas não creram. Só ficou na admiração, só ficou no testemunho a respeito do carpinteiro, mas não deram ali. O que eles fizeram?
eles não deram crédito e simplesmente rejeitaram. E essa rejeição e esse não dar crédito ficou só na admiração. Quando Jesus confrontou, diz a palavra do Senhor aí, versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Agora você imagina, irmãos, você ouvir esse pregador, você ouvir Cristo pregando e se encher de ira, é algo maligno. É algo realmente que não dá para entender. Como é que o próprio Cristo está pregando o Evangelho, o próprio Cristo está dizendo que ele era o ungido de Deus, que as Escrituras todas estavam se cumprindo na pessoa dele, e agora vem ira, em vez de salvação, em vez de quebrantamento, em vez de glória, em vez de grito, em vez de alegria. Irmãos, era para aquele povo abraçar Jesus ali e carregar Jesus no colo, sabe? E dizer, ele é nosso, ele veio para cá, ele está aqui no nosso meio, ele é nosso, ele desceu do céu. Mas não, olha o que eles fizeram. Diz a palavra do Senhor aí. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade. E mais, e o levaram até o cimo do monte, para o qual estava edificada a cidade, para de lá precipitarem abaixo. Irmãos, esse monte é muito alto, nós já tivemos lá, inclusive tem uma proteção, porque você tem um limite para você chegar próximo do precipício. Você não pode chegar muito próximo. Por quê? Porque ele é uma montanha, mas lá nesse local ele é como se fosse cortado. Então, é assim. Aí tem essa barreira lá, que você não pode, né, se ir até ali. E dizem que já várias pessoas já se jogaram de lá, né, já suicidaram desse local, porque lá é muito alto e é só pedra lá embaixo. E eles pegaram Jesus para jogarem Jesus ali, aquela multidão, aquele povo. Agora você analisa uma narrativa dessa. Jesus dizendo que as Escrituras, todas as promessas de Deus, estavam se cumprindo nele, e ele era morador daquela cidade. O privilégio que aqueles moradores tiveram, o privilégio que aqueles vizinhos tiveram, ira. Você me falou hoje, né? Que foi irada, né? A Jaque Santos está fazendo uma visita e disse que uma senhora ficou irada porque ela estava orando com a família, estava orando pela nora. E a sogra ficou irada. Está vendo aqui? A ira vem, irmãos. Por que a ira vem? Porque o Evangelho, quando ele chega, ou ele nos une a Deus, ou ele nos afasta de Deus. Não tem como o Evangelho ele ter esse poder de nos quebrantar, de fazer nós cidadão dos céus, de fazer nós nos alegrarmos com a glória eterna, com o próprio ungido de Deus, mas quando ele é rejeitado, ele é só admirado, até admirado ele ainda vai, mas quando ele é rejeitado, quando ele as pessoas não creem nele, aí vem ira. E quantos não já partiram com ira, né? Quantos testemunhos já ouvimos falar? Um jovem se converteu e foi expulso de casa pelos pais porque se tornou evangélico, porque se tornou um crente. Né? Quantas vezes a gente já ouviu testemunho, né, de pessoas que não querem conviver, né, com aqueles que se dizem cristãos? Existe uma barreira, existe um mal. E a própria Bíblia diz que Satanás, o príncipe das trevas, ele cega o entendimento. E foi o que aconteceu ali. Aquele povo, olha o que diz o texto aí, versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Estavam ali, uma admiração total. Mas agora, que nós encontramos no versículo 28, todos da sinagoga, os mesmos que estavam admirados, ouvindo essas coisas, se encheram de ira.
Os mesmos que estavam perplexos, agora estavam irados. Irados. Por quê? Porque Jesus era comum. Porque Jesus estava muito comum. Não era mais considerado, e não consideraram o ungido de Deus. E hoje, amados, nós estamos vendo isso em muitas igrejas. Nós encontramos o nome do Senhor Jesus sendo anunciado em muitos lugares, mas as pessoas estão tão acostumadas com esse nome que não dão mais o valor devido, que não dão mais a honra devida, que não dão mais o louvor devido. Isso é perigoso. Isso é triste, porque isso vai trazer o que trouxe, o que aconteceu na história daquele povo. Aquele povo tiveram o maior privilégio da história da humanidade. Nazaré. Os moradores de Nazaré tiveram o maior privilégio da história da humanidade. O ungido de Deus era morador de Nazaré. E olha o que aconteceu. Ira. Ira. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós, através dessa palavra, possamos não só admirar Jesus, não ficarmos apenas só achando que Jesus é um grande profeta, um grande mestre. Não, ele é ungido de Deus. As Escrituras se cumpriram nele. E nada mais além dele. Ele é o cumprimento das Escrituras. Tudo que se criou na história do cristianismo, de 2000 anos para cá, foi só invenção de homens. Tudo que se criou e foi colocado dentro da religião, para as pessoas se apegarem, para as pessoas confiarem, crerem, é invenção de homens. Jesus é o completo. Por isso que ele disse, lá no Calvário, está consumado. Completo. Nada além de Cristo, somente Cristo. Pois não, querido? Eles pediram milagres, né? Os milagres lá de Cafarnaum, traga para cá. Não operou lá? Por que não opera aqui? Não é? Sim, é verdade. O que o irmão presbítero Carlos está falando é justamente uma grande verdade hoje. As pessoas estão atrás de bênção e não do abençoador. E aqueles moradores ficaram irados porque eles queriam milagres. E Jesus não operou milagres. Jesus só falou para eles quem ele era. As escrituras se cumpriram. E se cumpriu. Será? Sim, sim. É. Jesus estava ensinando justamente quem eram os dele, né? Que Naamã, mesmo sendo um Ciro, a viúva, mesmo sendo de Sidom, elas foram abençoadas, elas foram alcançadas. E agora a ira é porque justamente como é que ele agora vai dizer que Deus vai ser compartilhado, né? Deus vai ser compartilhado. Então, é aquela coisa, se é para ser, é nosso. Então, se ele está falando que não é, então, realmente é o que a missionária falou. A ira deles também foi justamente essa, porque eles não entenderam a mensagem de Cristo. Que Jesus estava compartilhando, dizendo, olha, está chegando um novo momento. E esse novo momento é o Evangelho. E louvado seja Deus, porque chegou até nós, né, irmãos? Né? Jonas, né? É verdade.
Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Quero agradecer a presença de todos. Fico feliz, né, quando vejo a igreja reunida, né, e os irmãos possam estarem cada vez mais participando desse momento. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos estudar a Tua palavra, de sabermos, ó Deus, que Cristo, o Messias, Jesus, o Cristo, o Messias, a palavra foi cumprida, as Escrituras se cumpriu. E hoje nós temos o privilégio não só admirarmos, mas crermos, colocarmos a nossa fé naquele que é o único digno de honra, glória e louvor, o Salvador. Aquele que morou em Nazaré, mas que hoje mora nos nossos corações. Aquele que um dia anunciou a palavra ali naquela sinagoga e hoje, através dos teus servos, tem anunciado a nós aqui.